Salve, nação azulina! O clube do Remo vive dias de decisões importantes nos bastidores, daqueles momentos que definem rumos e mudam completamente o clima para a temporada seguinte. Depois de semanas marcadas por especulações, conversas paralelas e muita expectativa da torcida, finalmente ficou claro que o caminho do Remo em 2026 não terá Guto Ferreira à frente da comissão técnica. O capítulo que se arrastava desde o fim da temporada passada chega ao fim sem acordo, sem renovação e sem retorno. As conversas existiram, houve aproximação, mas esbarraram em pontos que a diretoria não estava disposta a aceitar, especialmente quando o assunto envolvia garantias contratuais e multa rescisória. No futebol, nem sempre a história termina como o torcedor imagina, e nesse caso o clube optou por virar a página e olhar para frente, concentrando todas as forças na busca por um novo comandante que se encaixe no projeto esportivo pensado para a Série A. Esse desfecho, embora frustre parte da torcida que ainda nutria esperança de continuidade, também traz um sentimento de encerramento necessário. A indefinição já começava a gerar desgaste, e o Remo entendeu que prolongar essa novela poderia atrapalhar o planejamento da próxima temporada. Agora, com a situação resolvida, a diretoria trabalha com mais liberdade para analisar o mercado, avaliar perfis e buscar um treinador que esteja alinhado com as metas do clube. A expectativa é encontrar alguém capaz de lidar com a pressão da primeira divisão, extrair o máximo de um elenco em formação e, principalmente, construir uma equipe competitiva desde o início do campeonato. O nome ainda é mantido em sigilo, mas o movimento nos bastidores indica que o Remo não quer errar nessa escolha, justamente por entender o peso que o treinador terá em um ano tão desafiador. Enquanto a definição do novo técnico segue como prioridade, outro tema importante vem ganhando espaço nas discussões internas do clube, que é a questão logística envolvendo o Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. O calendário de 2026 traz um desafio extra, já que o estádio está confirmado como palco de grandes eventos musicais que podem coincidir com datas da Série A. Isso exige planejamento antecipado, diálogo constante com a administração do estádio e alinhamento com a Confederação Brasileira de Futebol para evitar conflitos. A montagem e desmontagem das estruturas de shows demanda tempo e interfere diretamente nas condições do gramado, o que pode inviabilizar partidas em determinadas datas. Um dos eventos mais comentados é o show internacional previsto para o fim de abril, que deve ocupar a arena por vários dias e obrigar o Remo a buscar alternativas para cumprir seus compromissos no campeonato. Diante desse cenário, o clube passou a olhar com ainda mais atenção para o Bainão, que surge como peça estratégica no planejamento da temporada. O estádio alternativo vem recebendo melhorias importantes e será submetido a uma vistoria da Confederação Brasileira de Futebol no início de janeiro, com foco na implementação do impedimento semiautomático. Essa tecnologia, que promete reduzir erros e tornar as decisões mais precisas, exige uma série de ajustes estruturais, como o posicionamento de câmeras, definição de ângulos e adequação dos espaços técnicos. O Bainão entra nesse processo com a missão de atender a todas as exigências, não apenas pensando em competições menores, mas também mantendo a possibilidade de receber partidas de maior porte, caso seja necessário ao longo da Série A. Além da parte tecnológica, o Bainão também passa por ajustes no gramado e reformas nos vestiários, buscando oferecer melhores condições de trabalho para os atletas durante a pré-temporada. Esse cuidado com a infraestrutura demonstra que o Remo entende a importância de ter alternativas viáveis e bem preparadas, especialmente em um ano em que imprevistos podem surgir por conta do calendário apertado e dos eventos do Mangueirão. A experiência de temporadas anteriores, quando o clube precisou se adaptar rapidamente a mudanças de local, serviu de aprendizado. Agora, a ideia é se antecipar aos problemas e garantir que tudo esteja pronto antes mesmo de qualquer necessidade emergencial. No meio de todas essas movimentações estruturais e administrativas, o mercado de jogadores segue como um dos assuntos mais comentados entre os torcedores. Informações extraoficiais apontam que o Remo já tem um número significativo de atletas com pré-contratos encaminhados, aguardando apenas o momento certo para os anúncios oficiais. Os nomes são mantidos sob sigilo, o que naturalmente aumenta a curiosidade e alimenta debates nas redes sociais e nos grupos de conversa. O perfil buscado pela diretoria indica uma mescla de experiência com juventude, atletas capazes de suportar a intensidade da Série A, mas que também tragam energia, competitividade e vontade de crescer junto com o clube.
A ideia é montar um elenco equilibrado, sem apostas aleatórias, pensando na regularidade ao longo de toda a temporada. Esse cuidado no planejamento mostra que o Remo não quer apenas participar da primeira divisão, mas sim competir de verdade. A montagem do elenco está sendo pensada de forma integrada com a escolha do novo treinador, justamente para que o estilo de jogo, o modelo tático e as características dos jogadores conversem entre si. Cada contratação é avaliada com atenção, levando em conta não apenas o desempenho técnico, mas também a adaptação ao ambiente, a pressão da torcida e as exigências físicas de um campeonato longo e desgastante. A diretoria sabe que erros nesse processo podem custar caro, por isso o discurso interno é de paciência e assertividade. Enquanto isso, a torcida azulina acompanha tudo de perto, vivendo aquele misto de ansiedade e expectativa que sempre marca o período de transição entre temporadas. A ausência de anúncios oficiais gera inquietação, mas ao mesmo tempo existe a compreensão de que decisões bem tomadas exigem tempo. O sentimento que fica é de que o clube está trabalhando nos bastidores com mais organização e visão de futuro, aprendendo com experiências passadas e tentando estruturar um projeto mais sólido. A preparação para 2026 passa por escolhas difíceis, encerramentos necessários e novos começos, e cada passo dado agora terá reflexo direto no desempenho dentro de campo quando a bola começar a rolar. Dando sequência a esse cenário de reconstrução e ajustes, o clube do Remo segue se movimentando de forma silenciosa, mas constante, para alinhar todas as frentes antes do início oficial da pré-temporada. A definição do novo treinador continua sendo tratada como prioridade absoluta, porque dela dependem decisões importantes sobre o elenco, metodologia de trabalho e até o perfil dos reforços que ainda podem chegar. Internamente, a avaliação é de que o clube precisa de um comandante com capacidade de adaptação rápida, alguém que entenda a realidade do futebol brasileiro, mas que também traga ideias novas e consiga potencializar o que o Remo tem de melhor. A possibilidade de um nome estrangeiro ganha força exatamente por esse motivo, já que o mercado nacional está mais restrito e inflacionado, o que dificulta negociações dentro do orçamento planejado para 2026. Essa busca por um técnico alinhado ao projeto passa também pela necessidade de estabelecer uma identidade clara de jogo. O Remo sabe que, na Série A, não basta apenas competir com raça e entrega, é preciso organização, leitura tática e consistência ao longo de uma temporada extensa. Por isso, a escolha do treinador não será baseada apenas em currículo ou resultados passados, mas na capacidade de construir um time equilibrado, que saiba se defender bem, ao mesmo tempo, seja eficiente no ataque. A diretoria entende que a estabilidade começa no comando técnico e que trocar de treinador ao longo do campeonato pode comprometer todo o planejamento feito com antecedência. Paralelamente a isso, a montagem do elenco segue avançando nos bastidores. A informação de que vários jogadores já possuem pré-contratos assinados reforça a ideia de que o clube se antecipou ao mercado, evitando disputas de última hora e valores fora da realidade. O foco está em atletas que cheguem prontos para competir, mas que também tenham margem de evolução. O Remo busca nomes que entendam o peso da camisa, respeitem a torcida e estejam dispostos a encarar o desafio de disputar a primeira divisão com seriedade. A expectativa é que, com o anúncio do novo treinador, essas contratações comecem a ser oficializadas, dando mais clareza ao torcedor sobre o desenho do elenco para a próxima temporada. Outro ponto que ganha relevância nesse contexto é a preparação física e estrutural para um ano exigente. A pré-temporada no Baenão será fundamental para ajustar detalhes, integrar os novos jogadores e criar uma base sólida de condicionamento. A comissão técnica que chegar encontrará um ambiente em processo de modernização, com melhorias nos vestiários, no gramado e na parte operacional do estádio. Isso facilita o trabalho diário e contribui para reduzir riscos de lesão, algo essencial em uma competição longa como a Série A. O clube entende que investir em estrutura é investir em desempenho, e por isso não tem medido esforços para deixar tudo pronto antes do início das atividades. Enquanto o Baenão se consolida como uma alternativa cada vez mais viável, a situação do Mangueirão segue exigindo atenção constante. A convivência entre futebol e grandes eventos musicais não é simples, e o Remo precisa estar preparado para lidar com mudanças de datas e locais ao longo do campeonato. Esse diálogo com a Confederação Brasileira de Futebol e com a administração do estádio será contínuo, buscando sempre preservar a qualidade do espetáculo esportivo.
Jogar em um gramado bem cuidado, com condições adequadas, é fundamental tanto para o rendimento dos atletas quanto para a segurança de todos os envolvidos. Por isso, o clube trata essa questão como estratégica e não apenas como um detalhe logístico. Além da Série A, o Remo também olha com cuidado para as competições regionais e nacionais de menor porte. O campeonato estadual, a Copa Verde e outras disputas do calendário servem como laboratório para testar variações táticas, dar minutos a jogadores que precisam ganhar ritmo e fortalecer o elenco como um todo. Essas competições ajudam a criar entrosamento e confiança, além de manter o time em atividade competitiva constante. A ideia é usar esses jogos de forma inteligente, sem comprometer o foco principal, mas aproveitando cada oportunidade para evolução coletiva. A torcida, como sempre, exerce papel central em todo esse processo. A nação azulina acompanha cada movimentação, cada rumor e cada sinal vindo dos bastidores, demonstrando interesse e cobrança na mesma medida. Esse envolvimento é visto internamente como algo positivo, porque reforça a responsabilidade do clube em entregar um projeto sério e competitivo. O Remo sabe que o apoio das arquibancadas pode fazer diferença em momentos decisivos, especialmente em uma série marcada por jogos equilibrados e margens mínimas de erro. Manter essa conexão viva, mesmo em um período sem jogos, é fundamental para criar um ambiente favorável quando a temporada começar. A implementação do impedimento semiautomático também representa um novo capítulo para o clube e para o futebol brasileiro como um todo. A adaptação a essa tecnologia exige aprendizado por parte de jogadores, comissão técnica e arbitragem, mas traz benefícios claros em termos de justiça e precisão nas decisões. Para o Remo, estar preparado para esse cenário significa evitar prejuízos e se adaptar rapidamente a um futebol cada vez mais tecnológico e detalhista. A vistoria da Confederação Brasileira de Futebol no Baenão faz parte desse processo e simboliza a entrada definitiva do clube em um novo patamar de exigência estrutural. Com todas essas frentes em andamento, o momento vivido pelo clube do Remo é de construção silenciosa, longe dos holofotes, mas cheia de significado. Encerrar a indefinição sobre o antigo treinador, avançar na escolha de um novo comando, preparar estádios, planejar o calendário e montar um elenco competitivo são tarefas complexas que exigem organização e visão de futuro. O desafio é grande, mas o clube demonstra estar consciente das dificuldades e disposto a enfrentá-las com planejamento e responsabilidade, mantendo o foco em chegar forte e preparado para tudo que 2026 reserva dentro e fora de campo. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O cenário do futebol paraense pode estar prestes a viver uma reviravolta inesperada. Fontes não oficiais apontam que o Remo, tradicional clube da região, estaria enfrentando problemas sérios junto à comissão disciplinar da competição. Segundo rumores que circulam nos bastidores, uma investigação teria detectado indícios de manipulação em partidas recentes, o que poderia comprometer não apenas a campanha do time, mas também o seu acesso à elite do futebol nacional. A situação teria sido agravada por supostas inconsistências nos relatórios enviados à federação, levantando suspeitas de conduta irregular por parte da diretoria azulina. Em círculos próximos à administração do clube, comenta-se que a perda de pontos não seria apenas um alerta, mas uma medida concreta que poderia impedir a tão sonhada promoção à Série A. Ainda que oficialmente ninguém confirme os detalhes, o clima é de apreensão entre torcedores e jogadores, que se veem diante de uma situação inédita. Advogados e conselheiros do clube estariam estudando maneiras de contestar as decisões da comissão, mas a dificuldade de reverter um processo desse tipo é apontada por especialistas como significativa. A notícia provocou ondas de especulação na imprensa local e nas redes sociais. Analistas discutem se o episódio poderia desencadear mudanças profundas na forma como clubes da Série B conduzem suas operações, especialmente no que diz respeito à transparência em resultados e negociações de bastidores. Enquanto isso, a torcida azulina parece dividida entre indignação e esperança, acompanhando cada movimento da diretoria e cada pronunciamento oficial, na expectativa de que ainda haja uma forma de reverter o cenário. O que se comenta é que a situação vai muito além de simples punição esportiva, trata-se de um teste para a reputação e a estrutura do clube,
que, independentemente do desfecho, terá sua imagem analisada de forma minuciosa pela opinião pública. Entre rumores de novos processos e apelos internos, a especulação cresce, e o futebol paraense acompanha atentamente cada sinal, imaginando como um dos times mais tradicionais da região poderá se reerguer caso a perda de pontos se confirme. Até agora, a única certeza é que a disputa pelo acesso à Série A, que antes parecia quase certa para o Remo, transformou-se em uma incógnita, alimentando conversas e debates que prometem dominar o noticiário esportivo por algum tempo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.